Senador Collor, Vossa Excelência está com a palavra como orador inscrito por 10 minutos. Entendeu? Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, inicialmente, senador Jorge Viana, gostaria de, em meu nome pessoal, transmitir a Vossa Excelência a minha alegria, como de resto de toda esta casa, de vê-lo presidindo a primeira sessão desta sessão legislativa e pela sua eleição como primeiro vice-presidente desta casa. Tenho certeza de que o Senado da República, sob o seu comando, na ausência do presidente, está muito bem entregue e Vossa Excelência, com a experiência de vida que tem, com o espírito público de que é detentor, Vossa Excelência saberá levar o nosso Senado da República, o nosso poder legislativo, ao engrandecimento que ele merece e a posição dentre os poderes da República de realce que ele sempre teve e que merecerá, sem dúvida, retornar. Seja muito feliz nessa sua nova função, senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos pronunciamentos que fiz desta tribuna em 2012, dois temas em especial foram predominantes e, ao mesmo tempo, preocupantes pela gravidade dos fatos relatados e pela previsão do cenário que se vive no desempenho de nossos entes públicos. Não há como deixar de vincular o processo de crise e conflitos por que passam nossos poderes e instituições com a conduta e a gestão de alguns de seus agentes, como é o caso do senhor Roberto Gurgel, à frente do Ministério Público da União. Não bastasse, por meio de suas atitudes criminosas, o desmerecimento por ele imposto ao órgão que comanda, o Procurador-Geral vem agora querendo interferir diretamente na condução, no funcionamento e na autonomia dos poderes constituídos. As mais recentes iniciativas do senhor Roberto Gurgel são a prova cabal de tudo o que eu tenho exposto e denunciado acerca de seu modus operandi no Ministério Público e dos crimes de responsabilidade, de prevaricação e de improbidade administrativa por ele cometidos, e que, somados à inércia por excesso de tempo, ao ilícito administrativo e ao procedimento de controle do ato administrativo, tornaram-se objeto de 7 representações por mim apresentadas em diversas instâncias de controle do Ministério Público e no próprio Senado Federal. Até mesmo suas manobras regimentais para se elidir e obter maioria nos fóruns que o julgarão no âmbito do Ministério Público, revelam seu temor perante qualquer condenação pelos seus inúmeros crimes. Igualmente, ao trabalhar no Congresso Nacional, senhor presidente, contra a PEC 37, o Procurador-Geral mostra sua incoerência e seu contrassenso. Se de um lado ele quer garantir o poder de investigação do Ministério Público, de outro ele se recusa a ser investigado pelo próprio Ministério Público e seus foros de controle. Afinal, o que pensa e vislumbra o senhor Roberto Gurgel sobre o poder de investigar? Uma via de mão única numa só direção? É tudo muito estranho quando se fala em algo que o rodeia. Causa inquietude entre nós até mesmo a forma como vem sendo conduzida a questão da denúncia contra o ex-presidente Lula. Há algo preocupante nesse processo, que ainda não se revelou completamente e para a qual devemos estar muito atentos ao que se poderá ser urdido nessa esguelha manobra do Procurador-Geral. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Na prática, o que se constata é que os seus novos e mais recentes atos podem ser traduzidos como o seu assentimento a cada um dos meus pronunciamentos nesta Casa. Refiro-me às duas últimas tentativas frustradas de interferência do Procurador-Geral nas mais altas cúpulas dos poderes judiciário e legislativo. Primeiro, valendo-se do recesso do Supremo Tribunal Federal, na presunção de que o presidente da Corte, na condição de ministro de plantão, fosse atendê-lo, ele solicitou a prisão imediata de uma série de réus de ações penais em curso naquele tribunal, cujos acórdãos sequer foram publicados. Com isso, o senhor Roberto Gurgel feriu e desprezou as regras mais elementares do direito que impedem, em casos como esses, a prisão de qualquer pessoa antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Alegar a necessidade de estabelecer previamente a, abro aspas, definitividade, fecho aspas, esse é um termo cunhado pelo Procurador-Geral, das condenações antes da interposição de recursos garantidos aos réus pela própria Constituição, é desprezar as leis do país e a inteligência alheia. Mais ainda quando se trata de pedido feito aos ministros da Corte Máxima do Judiciário. E o pior, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o Procurador-Geral utilizar o argumento de evitar o tempo excessivamente longo, também termo utilizado por ele, palavras dele, até a conclusão da ação penal, ou seja, antes da conclusão do devido processo legal, como se o trâmite judicial fosse regulado pela sua ampulheta. Logo ele que, invariavelmente, excede todos os prazos e retarda os processos e investigações sob sua guarda, vem agora ele falar em tempo excessivamente longo. Na verdade, trata-se de pura retórica, de um jogo de palavras que não se coaduna com os princípios republicanos. Tanto é que o próprio relator da principal ação penal e hoje presidente do Supremo Tribunal Federal negou prontamente o seu pedido, como não poderia ser diferente. E agora aparece mais uma irregularidade na administração da Procuradoria-Geral da República. Desta feita, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pasmem, desta feita num pregão eletrônico para aquisição de 1.200 tablets, num valor global de quase 3 milhões de reais. Além de ter sido um processo licitatório escancaradamente dirigido a um dos concorrentes, a ponto de nominar a empresa vencedora no edital do certame, o pregão ocorreu no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, essa licitação, esse pregão eletrônico, realizado no dia 31 de dezembro, às 4 horas da tarde, rigorosamente ao apagar das luzes do órgão. Imagine, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que o Ministério Público não faria se o fato tivesse ocorrido no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou mesmo numa prefeitura do nosso país. Imaginem. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais grave ainda, foi a flagrante, a indisfarçável e vil tentativa do Procurador-Geral de interferir no processo eleitoral interno do Senado Federal, ao apresentar denúncia ao Supremo Tribunal contra um senador da República uma semana antes do pleito da nova direção desta Casa. E pior, depois de quase 2 anos com o processo estrategicamente estagnado em sua poltrona. O fato por si só é autoexplicativo e dispensaria qualquer comentário, interpretação ou análise. Entretanto, as declarações do senhor Roberto Gurgel, ao tentar explicar o inexplicável, revelam e reforçam ainda mais tudo o que venho denunciando a respeito de sua prevaricadora conduta funcional, a começar pelo costumeiro vazamento à imprensa de informações sob segredo de justiça, como ocorrido também no presente caso.
Dois argumentos utilizados pelo Procurador-Geral para se justificar dão a dimensão de sua habitual desfaçatez. Um refere-se à sua falta de tempo para examinar o processo por ter se dedicado inteiramente nos últimos anos à ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal. Esquece-se o senhor Roberto Gurgel que, além dele, a Procuradoria-Geral da República possui outros 60 subprocuradores gerais. Obrigado, senhor presidente. O Geral da República possui outros 60 subprocuradores gerais que poderiam perfeitamente ter dado andamento ao processo. Obviamente, como se trata de autoridade com prerrogativa de foro, ele preferiu avocar o caso para usá-lo como instrumento, como sempre ele faz, quando há processos com pessoas com prerrogativa de foro, para usá-lo como instrumento de barganha e de chantagem. Esse é o seu estilo de condução, este é o seu comportamento rotineiro, o qual venho denunciando há exatos 9 meses. O outro argumento que o Procurador-Geral utilizou para tentar explicar a sua intempestiva atitude, tão ou mais pífio quanto o anterior, foi o de que o Ministério Público não pode ficar de mãos atadas, subordinado a só oferecer denúncia quando seja politicamente conveniente. Ora, senhor presidente, conveniente a quem? O que ele fez foi exatamente se valer de uma conveniência política, o que, aliás, é incompatível com a natureza do próprio órgão que chefia. Afinal, depois de quase 2 anos sem nenhuma providência, o que contraria frontalmente a lei, sem nenhuma providência, ele resolveu denunciar, uma semana antes da eleição, para o comando de um poder da República, uma autoridade ligada a esse processo de escolha. A diferença, então, está apenas a quem convinha o fato. Portanto, concluindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não bastasse o senhor Roberto Gurgel vir há algum tempo promovendo uma interferência indébita no Poder Legislativo, tanto com ações subterrâneas para impedir a recondução de um integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, como nas chantagens a um ex-senador da República, o Procurador-Geral da República vem agora nitidamente com iniciativas como essas que abordei, querendo jogar o Poder Judiciário contra o Poder Legislativo, numa clara demonstração de irresponsabilidade institucional e desvio funcional, ainda mais para um agente público que comanda um órgão e não um poder da União. Ele acha que está comandando um poder da União. Tem que sempre que se avisar a ele que ele comanda um órgão da União. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, repito, o Senado Federal não pode, não deve e não vai se mostrar nem aos demais poderes. Pelo contrário, chegamos a um momento de afirmação, de demonstração e exercício de nossa independência constitucional, respaldados, sobretudo, pela legitimidade do voto popular. E isso foi confirmado com a eleição do senador Renan Calheiros para a presidência desta Casa. Foi uma cabal demonstração de que o Senado não se curva aos meios, muito menos ao Procurador-Geral, um ímprobo, prevaricador, chantagista e, quanto mais, praticante de ilícitos administrativos e crimes de responsabilidade. Portanto, senhor presidente, quero comunicar a esta Casa que estarei dando ingresso em mais uma representação contra o senhor Procurador-Geral. Essa será a terceira e eu espero que esta Casa possa dar, a mesa desta Casa possa dar andamento a esses processos, a essas representações que dei entrada já no Senado da República. E a terceira representação a que darei entrada durante essa semana será contra esta incrível, esta absolutamente reprovável licitação que o senhor Procurador-Geral promoveu no âmbito do Ministério Público Federal, de R$3 milhões, feita esta às 4 horas da tarde, e eu volto a indagar. Imaginem, Vossas Excelências, se isso tivesse acontecido em relação a dentro de um
dos poderes da República ou em relação a uma das prefeituras ou governos estaduais, o que não estaria fazendo o senhor Roberto Gurgel. Por isso, eu fico muito satisfeito e feliz por saber que agora o Senado da República vai levar adiante essas representações que foram aqui apresentadas e que vão fazer com que o senhor Roberto Gurgel, que até agora não ofereceu uma resposta às denúncias que aqui venho formulando de forma constante e de forma consistente, e que ele agora terá a oportunidade de apresentar a sua defesa e as suas explicações aos inúmeros atos ilícitos administrativos, crimes de responsabilidade e prevaricação por ele praticados ao longo da sua gestão. Obrigado, caro senador Fernando Collor. Queria agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência no início do vosso pronunciamento.